Boa noite. Boa noite. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: se prepara. Fala para ele com um sorriso no rosto: se prepara, porque nesta noite, fala para ele, o Senhor Jesus vai restaurar a tua vida. Quem crê, dá uma aplauda o nome de Jesus aí bem alto, bem forte. Aleluia. Eu te convido a erguer os seus braços e pedir o Espírito Santo sobre você nessa hora, e entregar o teu coração ao Espírito Santo de Deus. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, nessa hora a apresentar o teu coração, como você chegou aqui nessa noite, e pedir o auxílio, a graça, o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo nesta noite que quer nos curar, o Espírito Santo que nessa noite que quer nos libertar, o Espírito Santo nesta noite que quer nos restaurar, o Espírito Santo nessa noite que quer transformar a nossa vida, do teu jeito, da tua maneira. Feche os seus olhos e vai pedindo: vem Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo. Vai entregando ao Espírito Santo o teu coração, como você chegou aqui nessa noite, as suas dores, as suas lutas, as suas angústias, as suas preocupações, as suas dificuldades. Vai clamando o Espírito Santo pela tua vida, pelo teu matrimônio, pela vida dos teus filhos, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho. Vai dizendo: vem Espírito Santo, eu preciso de ti Espírito Santo. Vem sobre nós, vem auxílio das nossas fraquezas, vem auxílio do teu povo nesta noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito desde já, em abundância sobre nós, o teu amor sobre nós, Pai, através do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, batiza-nos Espírito Santo, incendeia a nossa alma Espírito Santo, restaura a nossa vida Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre nós. Ele canta lá baranda lá baranda. Restaura, restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Erga os seus braços, canta isso com sinais. Com sinais e prodígios sobre nós derrama. Do início, restaura, restaura, Senhor. Restaura nossa casa. Canta pela tua casa, pela tua família. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem. Erga os seus braços, igreja, cante com sinais. Com sinais e prodígios
prodígio sobre nós derrama. Canta, canta pela tua vida com sinais e prodígios sobre nós. Com sinais, é a tua oração, canta. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu. A tua voz canta com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa casa. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã que está aqui nessa noite. Restaura as casas, casamentos, vidas, histórias. Vem, Espírito Santo, que essa noite seja noite de restauração, de avivamento dos corações. Vem, Espírito Santo, restaura estas mulheres, restaura esses homens que estão aqui nessa noite, restaura esses teus filhos que estão aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem, e prodígios sobre nós. Vamos com toda a nossa força, com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. A imagem que Jesus me dava era de casas caindo aos pedaços, vidros quebrados, portas quebradas, paredes mal feitas, sem reboco, cheia de buracos, uma casa toda destelhada, sem telhas. Essa era a imagem. E o discernimento é que essa casa representa muitos de nós que chegamos aqui nessa noite. Você chegou aqui nessa noite, querido, querida, destruído, em pedaços, em ruínas. Você chegou aqui nessa noite quebrado, quebrada, devido aos sofrimentos, às lutas, às tempestades que têm assolado a casa da sua vida. Você chegou aqui assim, quebrado, destruído, em ruínas. O seu casamento em ruínas, a sua família em pedaços, a sua vida profissional toda desarrumada, com o seu corpo doente, enfermo. Mas nessa noite existe uma promessa de Deus para minha e para a tua vida, para a nossa casa. O Senhor irá restaurar a casa da tua vida. O Senhor irá restaurar a tua história. O Senhor irá restaurar o teu casamento. O Senhor irá restaurar a tua família. O Senhor irá restaurar a tua saúde. O Senhor irá restaurar a tua vida profissional. O Senhor irá restaurar toda a tua história. Você chegou aqui quebrado, mas o Senhor irá te restaurar. Com a mão no seu coração, vai pedindo: Jesus, restaura. Espírito Santo, restaura. Vai falando com a tua boca, com a tua voz agora. Solta a tua voz, pede ajuda para Jesus. Jesus, restaura.
Espírito Santo, restaura. Apresenta mais uma vez o teu pedido, a tua intenção, as tuas quebraduras, as tuas ruínas. Entrega para Ele agora. Canta la mana la barianda la baranda la baranda la baranda le canta la baranda la baranda le Shiria la mana canta la mana na sore canta la mana na la de Ria la mana sore canta. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Toca, Senhor. Refaz a vida desses irmãos nessa noite. Queria la mana la baranda la de. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado aí. Coloque a mão no ombro dela. Essa pessoa que talvez é conhecido seu, é o seu esposo, é a sua esposa, é um filho. Se você vê alguém sozinho aí pelos bancos, coloque a mão nele. Tem pessoas que estão sozinhas nos bancos. E você que colocou a mão aí no ombro do seu irmão, peça para o Espírito Santo restaurar, para Jesus tocar, porque talvez esse seu irmão está sem forças, esgotado, esgotada, não consegue, precisa de ajuda nessa noite. Você pode ajudar ele em oração. Senhor, restaura. Senhor, cura. Senhor, liberta. Espírito Santo de Deus, coloca de pé mais uma vez aqueles que estão caídos, desanimados, abatidos, aqueles que não conseguem mais olhar para frente. Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu conhece o coração dessas mães que sofrem, que choram. Senhor, toca o coração desses pais que choram, escondido no volante do carro, no banheiro, para que a sua esposa não veja, para que o seu esposo não veja. Quanto choro trancado, quanto desespero nos corações. Senhor, restaura. Vem, Espírito Santo. Ele canta la basore canta la baranda la baranda la baranda la baranda la baranda la dele. Ele canta la baranda la baranda la baranda la baranda la baranda la baranda. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Shirianda la mana la baranda. Tu me segue, Shirianda la baranda la baranda la baranda la baranda. Oh
tu és meu. Guia-me em tudo que em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Obrigado, Jesus. Dê um abraço nesse irmão aí que você rezou. Dá um abraço nele e diga para ele: aguenta firme, Jesus está contigo. Dá um abraço no irmão que está do outro lado e diga: aguenta firme, Jesus está contigo. Obrigado, Jesus. Oi, irmão. Amém. Oi, irmão. Posso falar? O Senhor mostrava a visualização dos nossos rostos, né? Cheio de corte. Aí o Senhor colocava assim, que o nosso rosto, né, transfere que a nossa alma está sentindo. Muitos estavam assim, com a alma como se estivesse toda machucada, né? E transpassava no olhar e no rosto. Mas com essa canção maravilhosa, a entrega da oração, o Senhor foi restaurando isso. Cada rostinho mudou. Amém. Cicatrizou na presença do Senhor. Amém? Amém, aleluia. Vamos aplaudir o Jesus. Bem alto, bem forte. Pode se sentando e rezando comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça por um instante. Deixe a brisa suave do Espírito adentrar o teu coração. Nessa hora o Espírito Santo está trazendo paz em meio às guerras. É assim que você se sente em meio a muitas guerras, em meio a muitas guerras. Você chegou aqui como um soldado ferido, machucado, precisando de ajuda e de socorro. A brisa leve do Espírito invade a tua alma e restaura as tuas forças. Receba da força do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Pode olhar aqui para mim agora. Abre a tua palavra aí comigo, Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 1. O tema desta noite é restauração. Isaías 51, a partir do versículo 1. Enquanto você acha, eu vou me apresentando aqui rapidinho. Eu sou o Jefferson, pode me chamar de Jeff. Eu tenho 34 anos. Eu sou casado com a Joyce há 9.
Nós somos pais de 4 filhos. Nós temos um filho no céu, que Jesus nos deu, depois Ele levou para Ele de novo. Nós temos a Maria Catarina de 3 anos, a Maria Luísa de 2 e o Antônio José de 1 ano. Vocês viram que eu não sou fraco, né? Cada enxadada é uma minhoca, né? Estou brincando, mas é verdade, né? Essa é a minha família. Eu e a minha família servimos ao Senhor na comunidade Palavra Viva. Obrigado, irmã. Comunidade Católica Palavra Viva, que fica lá no bairro Paranaguamirim, né? Qual fundador é meu pai, o Neri. Muitos aqui conhecem o Neri. O carisma da comunidade Palavra Viva é de levar as pessoas a recomeçar através da palavra pregada, diversas formas, né? Tem um grupo de oração, encontros, retiros. A gente está lá evangelizando. Além disso, queridos, a gente mora numa chácara, num sítio, onde lá a gente cuida de irmãos que sofrem com o problema da dependência química, da dependência alcoólica. Por onde eu vou pregar, eu sempre costumo testemunhar, a gente cuida de Jesus. A gente tem visto muitos irmãos que chegam lá destruídos pela bebida, pela droga e por tudo aquilo que é pecado, que é vício que o mundo oferece, e eles saem de lá, como diz o tema para nós hoje nessa noite, eles saem de lá restaurados para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nessa noite você sairá daqui restaurado para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Amém. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele e fala assim: nesta noite o Senhor Jesus irá restaurar a tua vida. Isaías capítulo 51. Acompanhe aí na sua tradução, a minha é da Bíblia Jerusalém. Façamos silêncio para ouvir a palavra de Deus. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Deus. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova de que fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Versículo 3. O Senhor consolou Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará o seu deserto em um Éden, e suas estepes em jardim de Deus. Nelas se encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. Mais uma vez, apenas esse versículo 3. O Senhor consolou Sião. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele vai te consolar. O Senhor consolou todas as suas ruínas. Nessa noite o Senhor irá restaurar as nossas ruínas. Ele transformou o deserto em Éden. Ele vai transformar o deserto que você está atravessando em um paraíso, em um lugar de graça. E suas estepes em jardim, a secura, a terra seca em jardim, o Senhor irá transformar a tua vida. Nela se encontrarão gozo e alegria, cânticos de ações de graças e som de música. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra aí. Eu queria que você se atentasse comigo no versículo 3, onde está escrito assim, ó: Ele transformará seu deserto em um Éden, em um paraíso. Essa palavra, irmãos, nós vamos aprofundar nessa palavra, para que no final a gente consiga enxergar a restauração que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Essa palavra, deserto. Fala comigo, deserto. Deserto. Não, mais alto, deserto. Deserto. Dá um sorriso para mim e fala, deserto, Jeff. Deserto. Agora eu continuo, deserto. Eu queria que todas as vezes que eu falasse a palavra deserto, você entendesse deserto como cruz, provação, tribulação, angústia, doença, dificuldade, dias difíceis.
e tudo aquilo que a gente passa de ruim nessa vida. Eu queria que você entendesse deserto nesse sentido, amém? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê tantas vezes os profetas, os escritores sagrados falando de deserto, eles estão falando justamente disso, de coisas difíceis, de prova, de tribulação, de angústia, de dificuldade, de penúria. Quantos desertos eu e você passamos na nossa vida, sim ou não? Quantos desertos que eu e você passamos na nossa vida que nos destroem, muitos nos deixam em ruínas. Por isso nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele quer restaurar tudo isso. Ele quer restaurar a minha vida, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a nossa história, Ele quer nos ajudar a passar pelo deserto. Agora eu queria que você falasse assim comigo, bem alto, bem forte, com um sorriso no rosto: é o Senhor que me conduz para o deserto. Dá para ser melhor que isso aí, né? Vai. É o Senhor que me conduz para o deserto. Vocês lembram de Deus e Israel no Antigo Testamento? Está lá escrito no livro do Êxodo. Deus um dia chamou um homem chamado Moisés e disse assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o choro, a aflição, a angústia, a dificuldade que o meu povo está passando por mais de 400 anos, sendo escravizados pelos egípcios. Durante 400 anos o povo de Israel era escravo do Egito, e Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés para que libertasse o povo de Deus. Com certeza você já ouviu essa história alguma vez na vida. Moisés que liberta o povo de Deus. E quando Moisés tira o povo do Egito, para onde que ele leva o povo? Para o deserto. Veja, é Deus que através de Moisés levou Israel para o deserto. Mas vocês lembram o que significa deserto, né? Foi Deus que levou Israel para o deserto. Talvez você pense assim: mas Jeff, Deus nos leva para o deserto? Então tu quer dizer, Jeff, que Deus quer que eu sofra, que eu passe por luta, por dificuldade, por tribulação, por prova, por cruz, por doença, e tudo que é ruim que acontece na minha vida? Tu está falando que é vontade de Deus tudo isso? Não, não é vontade de Deus, mas é permissão de Deus. É Deus que nos conduz para o deserto. Lembra do que São Paulo vai dizer em uma das suas cartas? Deus não dá uma cruz maior, mais pesada do que a gente pode carregar. Vocês lembram disso? Se for mais pesado, se for mais difícil, se for algo que a gente não consegue, Deus não daria, Deus não permitia. O deserto que enfrentamos, queridos, é porque Deus sabe que a gente vai passar por ele. As lutas, as dores, as dificuldades, as provas que eu e você enfrentamos na nossa vida, como Israel enfrentou, Deus sabe que iremos passar, e que no final seremos restaurados, seremos levantados, seremos reedificados, toda a nossa vida ficará bem. É o que o Senhor fará conosco nessa noite. Mas lembre-se, quem que nos conduz para o deserto? Deus, é o Senhor. Depois eu queria que vocês entendessem uma coisa, irmãos: o mesmo Deus que nos leva para o deserto é o mesmo Deus que caminha conosco no deserto. Diga comigo, aleluia. Não, dá um sorriso e diga aleluia. Veja, o mesmo Deus que colocou Israel deserto adentro durante 40 anos, no tempo necessário, até que eles entrassem para a terra prometida, esse mesmo Deus foi o Deus que não deixou eles lá abandonados, pelo contrário, caminhou com eles no deserto. Ei, querido, eu não sei qual que é o deserto que você está passando na sua vida, eu não sei qual que é a prova, a luta, a dificuldade, a tribulação, a doença, a angústia, mas eu sei de uma coisa: eu sei que você não está sozinho, eu sei que Jesus caminha contigo nesse deserto. Você não está sozinho. Lembra quando Israel estava com fome, Deus fez chover maná do céu, pão do céu.
Quando Israel estava com sede, Deus fez jorrar água da rocha, deu de beber a eles. Quando Israel estava cansado de comer pão, queria comer uma carninha, um churrasco, Deus fez chover uma chuva de codornizes, carne para eles. Deus não desamparou o seu povo no deserto. Deus não te desampara no deserto da tua vida, amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto, glória a Deus. Ele não nos desampara. Tem hora que parece que ele está dormindo no barco, como no Evangelho, mas não está. Não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Aleluia. Ele está acordado, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, por mais difícil que pareça. Ele prometeu para nós, Mateus 28:20: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Oh irmãos, Ele está conosco no deserto, na prova. Parece que a gente está em ruína, parece que tudo está destruído na nossa vida, como o Senhor movia aqui na oração, quando a gente estava rezando, mas Ele está conosco, Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está restaurando. A gente não está vendo a construção, mas a construção está sendo feita, Ele está reconstruindo. O Senhor está conosco no deserto. Agora repita comigo assim bem alto e com um sorriso no rosto: deserto, deserto. Mais alto, senão eu paro de pregar, vou embora. Deserto, deserto. É lugar de amadurecimento. Irmãos, não precisa abrir a tua palavra aí, mas se tu é bom de Bíblia e é rápido, pode abrir comigo. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Eu já estou com ela aberta, já vou ler para me ganhar tempo. Escute a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Olha o que Jesus fala para mim e para ti: lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, te tentar e conhecer o que tinhas no coração, se irias observar os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná, que nem tu e nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. As vestes que usavas no deserto não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, igreja, portanto, Jefe, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava no deserto, como um homem educa seu filho. Repita comigo mais uma vez: deserto, deserto. É lugar de amadurecimento. Ô irmãos, olha aqui para mim, deixa eu ir direto ao ponto. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente só muda, que a gente só se torna uma pessoa melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor. A gente só muda quando está no deserto. A gente só muda quando a gente está na prova, na dor, na dificuldade, na luta. Porque quando está tudo bem, a gente não quer mudar. Porque quando a gente está tudo numa boa, a gente não está nem aí para Deus. Por isso que Deus permite o deserto. Vocês estão entendendo agora? Por isso que Deus permite o deserto. Para quê? Porque Ele quer nos chamar para perto dEle. Porque Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, tu é meu filho. Por isso que Ele nos leva para o deserto, para fazer com que a gente amadureça, para fazer com que a gente mude de vida, se converta, seja santo. Vocês estão entendendo? E muitas vezes, irmão, se está tudo bem, a gente não muda, não se converte, não se santifica. Quantas pessoas vieram para Deus na hora da dor, do deserto? Quantas pessoas lembraram de Deus na hora que receberam um diagnóstico de câncer, que perderam alguém da família, no momento de luto?
no momento que perdeu o emprego. Quantas pessoas, como é a nossa realidade, eu atendo pessoas desse tipo, que quando chegaram lá no fundo do poço das drogas, lá no fundo do poço da bebida, lá no fundo do poço da prostituição, quando eles estavam lá no deserto, porque essa vida é uma vida de deserto, eles falaram assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E só diante desse deserto, e só diante destas dificuldades mudaram. Largaram o pecado, largaram os vícios, largaram aquilo que não presta, largaram o mundo, largaram as obras do demônio, largaram as obras da carne para se entregar para Deus, para se lançar em Deus. Vocês estão entendendo? Deserto é lugar de amadurecimento, onde a gente melhora, onde a gente se torna homens e mulheres de Deus. É no deserto, é diante da prova, é diante da dor. Vocês estão entendendo, irmãos? O sofrimento, queridos, é algo divino. Bendito, irmãos, é o sofrimento que nos aproxima de Jesus, amém? Amém. Bendita é a prova, a dor, a dificuldade que faz a gente vir para o grupo de oração toda quarta-feira. Bendita é a luta que a gente enfrenta, que faz a gente vir para a missa todos os domingos. Bendita é a cruz, a luta, a prova, a dificuldade que a gente enfrenta, que faz a gente acordar 4 horas da manhã para rezar rosário com o Frei Gilson, com o Instituto Resto. Eu não sei o que você faz. Bendito é o deserto, irmãos, que nos aproxima de Jesus. O sofrimento, o deserto é algo divino. É Deus que está falando para mim e para ti, filhos: vem para mim. Fica comigo, vamos andar comigo, vem para a igreja, volta para a oração, volta para a palavra, porque eu quero restaurar a tua vida, porque eu quero transformar a tua história. Ano passado, eu e a Joyce passamos por um deserto muito grande na nossa vida, porque o deserto pega todo mundo, os homens de Deus, os cristãos, os pagãos, todo mundo passa pelo deserto, pela prova. A gestação do nosso Antônio foi uma gestação boa. Não tinha nada de errado com o Antônio durante a gestação. Só que quando ele nasceu, na hora do parto, a gente descobriu algo terrível. A gente entrou num deserto. O que aconteceu? Quando ele foi tirado da barriga da Joyce, ele nasceu com uma doença, irmãos, para vocês entenderem, chamada hérnia diafragmática. A gente tem um músculo aqui, chamado diafragma, que separa os órgãos inferiores dos superiores. Quem vê eu entendo, né? Não entendo nada disso, mas é isso aí, né? Passei por isso, então eu sei um pouquinho. Tinha um buraco aqui no diafragma dele. Quando o Antônio saiu da barriga da Joyce, deu o primeiro suspiro, a primeira respirada, todos os órgãos inferiores, intestino, baço, subiram, comprimiram o pulmãozinho dele, ele parou de respirar. Nós nem chegamos a pegar ele no colo, ele já apertaram aquela sirene, já veio os médicos da UTI, e já foi uma loucura. E olha que interessante, estava ali, começou o deserto. Interessante, eu abro um parênteses aqui, não é só Jesus que caminha com a gente no deserto, tá? A mãe do céu, Nossa Senhora, também caminha conosco no deserto, aleluia. O Antônio nasceu dia 25 de junho do ano passado, 2024, dia de Nossa Senhora Rainha da Paz, de Medjugorje, uma nova devoção que está surgindo aí. A doutora que veio às pressas e levou ele para a UTI se chamava Maria de Fátima, e já levou ele para a UTI. Ele ficou um tempinho lá na UTI, e eu e a Joyce chorando, eu com o terço, com o rosário na mão, consolando ela, não sabendo o que fazer da vida, naquela situação, naquele deserto adentro. Daqui a pouco, 2 horas depois, já estavam levando ele para o hospital infantil. Nasceu da Darcy Vargas, foi para o hospital infantil. Aí chegou o resultado, que ele nasceu com essa hérnia. Aí eu me lembro das primeiras conversas com os médicos e enfermeiros. Eles bem frios falavam assim: a taxa de mortalidade dessa doença é de 80%. Aí teve uma enfermeira abençoada que, eu me lembro como se fosse hoje, que ela falou assim para mim: do tempo que eu trabalho aqui no hospital infantil, nunca sobreviveu uma criança com hérnia diafragmática. Eu falei: não, obrigado, irmã, vai dar tudo certo. Deserto, prova,
luta. Dia 27 de junho, 2 dias depois, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de manhã cedo já, antes da cirurgia, que seria tarde, para fechar, falei com o Padre Ronque. O Padre Ronque foi lá e celebrou o batizado do meu menino, ali às pressas. Ele já estava entubado, batizou ele. E depois dali, para resumir a história, foram 60 dias de UTI, irmãos. Eu fui pegar o meu menino, o meu Antônio, no colo, depois de 26 dias, eu me lembro como se fosse hoje. Pegar ele no colo, porque ele estava o tempo todo entubado. Eles tiravam um pouquinho, davam para nós depois, né, que a gente pegou ele pela primeira vez. Foram 60 dias de deserto, de prova, de dor. A minha oração era a seguinte, talvez é a tua oração, a oração que você está fazendo nesses dias, nesses meses, nesses anos, do deserto que você está passando na sua vida. Eu falava assim para Jesus, mesmo sem entender, eu confio em Ti, Jesus. Porque tem hora que a gente não entende, né? Tem hora que é difícil. Tem hora que a oração é só lágrimas, é ou não é? Quantas vezes eu chegava na UTI, já tinha rezado tudo, não podia pegar ele no colo, e a minha única oração, lavando ele com as minhas lágrimas, era: papai está aqui, o papai está aqui, Antônio, o papai está aqui, o papai está aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, numa madrugada, eu rezando isso: o papai está aqui, o Pai do céu. Deus falou assim para mim: o papai também está aqui, Jeff. Eu comecei a chorar mais ainda, porque Deus falando: eu também estou aqui contigo no deserto. Lembra que Deus está com a gente no deserto, irmãos? Ele nos lança no deserto, mas Ele está com a gente. Ele permite o deserto, mas Ele está conosco. Aquilo lá foi um consolo. O Pai do céu está falando para você nesse deserto que você está passando na sua vida: eu estou contigo. 60 dias depois, num sábado, porque não poderia ser diferente, ele é consagrado à Virgem Maria, num sábado, dia que todo católico recorda a Virgem Maria. Ele recebeu alta, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem alto, bem forte? Dá um glória a Deus bem alto, glória a Deus! Agora olha aqui para mim, queridos, quanto eu cresci nesse deserto, quanto eu amadureci nesse deserto, irmãos, quanto eu cresci como gente, como ser humano. Eu comecei a dar mais valor para minha esposa, eu comecei a dar mais valor para os meus filhos. Eu nem estou com o meu celular aqui, eu comecei a deixar o celular um pouquinho de lado e dar mais atenção para os meus filhos que estão crescendo. Eu estou tentando todo dia, não sou perfeito, eu estou tentando, como você, todo dia ser um melhor filho para o meu pai, um melhor filho para minha mãe, um melhor servo de Deus. Não melhor de querer ser o melhor, não, um melhor de ser santo, de querer fazer aquilo que é vontade de Deus, de querer fazer aquilo que agrada a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É no deserto que a gente amadurece, queridos, que a gente cresce como pessoa, que a gente cresce em fé, em espiritualidade. É no deserto, pode ter certeza disso. Agora, depois de 60 dias, o Antônio teve alta, né? Sabe por que ele teve, irmãos? Repete comigo assim bem alto, e que agora com um sorriso no rosto: deserto. Não, fala assim: porque deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar fixo, é lugar de passagem, irmãos. O povo de Deus no Antigo Testamento era um povo de nômades. Vamos trazer para os nossos dias. Eles eram ciganos, eles viviam em tendas. Deus uma hora falava: ó, vamos para o outro lado. Eles iam para o outro lado, recolhiam as tendas e colocavam as tendas em outro lugar, em outra cidade. Era um povo de nômades, eles eram ciganos.
porque durante a caminhada no deserto sempre foi assim, porque Deus sabia, porque Deus estava falando para eles: olha, esse lugar aqui vai passar, esses 40 anos aqui vão passar. Deserto, queridos, é lugar de passagem. Deixa eu falar para você, essa doença vai passar em nome de Jesus. Esse momento de dor que você está sofrendo vai passar em nome de Jesus. Essa dificuldade que você está enfrentando na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, vai passar em nome de Jesus. Sabe, a tempestade ela passa, daqui a pouco vem o sol. Lembra de Jesus no barco, na tempestade? Os discípulos estavam lá desesperados, igual eu e você. Muitas vezes estamos desesperados, né? Diante dos problemas, diante das provas. Mas de repente Jesus se levantou e falou: homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? E Jesus falou para a tempestade: silêncio. Jesus, na hora dele, no tempo dele, não no meu e no teu tempo, porque ele sabe qual que é o tempo. No tempo dele, ele vai acalmar as tempestades da nossa vida, amém? No tempo dele, ele irá acalmar as tempestades, ele irá restaurar tudo, ele irá curar, ele irá libertar, ele fará nova todas as coisas na nossa vida, na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque deserto, queridos, é lugar de passagem. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase belíssima onde ela diz, né? Tudo passa, só Deus basta. Tudo passa, Deus basta. Deus permanece. Dias tristes, doença, luto, dificuldade, tribulação, vai passar. Quando a gente está no deserto, parece que não vai passar, mas vai passar, porque deserto é lugar de passagem, amém? Amém. E para a gente encerrar, caminhar para o fim da pregação, irmãos, e rezar mais um pouquinho, lembra do povo de Deus? Deus falou para ele: olha, eu tenho uma terra para vocês, eu tenho um lugar para vocês, um lugar maravilhoso, uma terra onde de lá é derramado leite e mel, uma terra de abundâncias, uma terra que vocês vão conseguir produzir, é uma terra de alegria, de felicidade. Mas antes de vocês chegar lá na terra prometida, vocês vão precisar passar pelo deserto. É aqui que eu queria que vocês entendessem e compreendessem. Antes da terra prometida é preciso passar pelo deserto. Antes da cura, do milagre, da graça, da libertação, da promoção no emprego, de uma conquista, de uma vitória, é preciso passar pelo deserto. Antes da terra prometida é preciso passar pelo deserto. Deus vai restaurar a nossa vida, irmãos, mas é preciso passar pelo deserto. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai realizar milagres, mas é preciso passar pelo deserto. E aqueles que no deserto, como diz o Salmo 126, aqueles que no deserto semearem em lágrimas, eles vão colher com alegria. Aleluia. Antes da terra prometida é preciso passar pelo deserto. Tem um deserto, irmãos, que enquanto a gente viver nesse mundo, ele não vai passar. Tem um que não passa, sabe qual é? Eu vou te falar. É o deserto dessa vida terrena. Lembra do que a gente reza na Salve Rainha? A gente vive num vale de... tudo gente que reza aqui, né? O que a gente reza na Salve Rainha? A gente vive num vale de deserto. Mas olha que lindo isso, irmãos. Olha que profundo isso, irmãos. Isso aqui é para a gente bradar, isso aqui é para a gente dar glória a Deus. Mas olha, depois dessa vida aqui, dessa vida terrena aqui, depois que a gente der o nosso último suspiro nessa terra, porque todo mundo aqui vai morrer, amém? Ninguém vai ficar para semente, fica em paz, fica tranquilo. Mas cedo ou mais tarde iremos morrer. Depois desse vale de lágrimas, depois desse deserto, existe uma terra prometida para mim e para você, o céu, onde o Senhor irá restaurar todas as coisas. Onde lá, como diz no livro do Apocalipse, no capítulo 21, não haverá mais lágrimas.
dor, dificuldade, luta, prova, cruz, lá vai acabar. Lá a gente vai viver eternamente feliz. Eu não sei qual que é o deserto que você está passando. Eu não sei qual que é a luta, o vale de lágrimas que você está enfrentando. Mas eu sei que Jesus te trouxe aqui nessa noite para te restaurar, para te colocar de pé mais uma vez, para tu seguir em frente. Amém? Você não vai parar. Você não vai desistir não, em nome de Jesus. Você não vai olhar para a sua vida e dar ouvidos ao demônio que talvez está falando para você: olha a tua vida, larga, tira ela, abandona o teu casamento, abandona a tua vida, abandona os seus filhos, abandona a tua família, abandona o teu ministério, abandona a igreja, abandona Deus. Não, você não vai parar, amém? Você não vai parar. O Senhor está te restaurando, está te colocando de pé, para que você vá até o fim, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem alto, bem forte, e fique de pé para a gente rezar. Fique de pé. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala.